Boa noite, irmãos. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Daniele, sou psicóloga, sou cristã, congrego na Comunidade Batista Vida, aqui no Rio de Janeiro, e trago um abraço para os irmãos da minha amada igreja e digo que é uma alegria muito grande poder estar mais uma vez com os irmãos, ainda que dessa forma distante, né, através da internet, enfim, desses veículos que a tecnologia tem nos permitido agora, né, em função de tudo que estamos vivendo, e dizer que é um prazer muito grande para mim, mais uma vez, ter essa oportunidade aqui com os irmãos, para falar sobre um tema tão importante, tão basilar assim para nós cristãos, que é o perdão. E eu gostaria de iniciar esse nosso momento aqui orando. Vamos lá? Senhor, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome, Pai, para sempre. Obrigada, meu Deus, mais uma vez por essa oportunidade de estar com os meus irmãos, mesmo que à distância, Senhor, mesmo que através de instrumentos que a tecnologia nos permite. Ainda não podemos estar juntos fisicamente, mas o Senhor tem permitido que a sua igreja se reúna e continue forte, Senhor, manifestando a tua graça e pregando o teu evangelho da forma como nos é possível nesse momento. Muito obrigada por isso. Muito obrigada pela vida, por mais um dia na tua presença, pelo milagre que é estarmos aqui nesse momento, Pai. Te peço ainda por aquelas famílias que estão enlutadas, que estão sofrendo nesse momento pela perda dos entes queridos, que o Senhor possa visitá-las, que o Senhor, com teu Santo Espírito, venha trazer o consolo que só o Senhor tem, Pai. Muito obrigada, meu Deus, por tanto amor que o Senhor sempre manifestou por nós. E é no teu nome, nome do teu Filho, que eu oro, agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Eu queria compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração a respeito desse tema. Quero agradecer o carinho, né, da Sônia, do pastor Fábio, sua família, que sempre são tão especiais comigo, tão atentos assim a mim, com gestos de carinho e de cuidado. Então, quero agradecer por isso, porque vocês têm sido sempre muito especiais com a minha vida. Então vamos lá a esse tema, né, sobre o perdão. Vamos ver o que a gente vai conversar um pouquinho nesse momento. E o perdão sempre é algo que nos intriga, é a base da nossa fé, né? É através do perdão que nós conhecemos a salvação, perdão dos nossos pecados. Então eu entendo que não há como falarmos de perdão se não falarmos de pecado. Nós humanos temos um senso de justiça muito próprio nosso, que está dirigido sempre pelo mérito. Então, se nós erramos, nós por vezes pensamos que merecemos punição. E se erram conosco também, de uma forma humana, né? Muito humana, em geral é assim que reagimos. Então, essa é uma visão muito limitada, né? Que não contempla uma terceira via, uma terceira alternativa. E pensando dessa forma, para nós, lidar com a graça de Deus sempre é desconcertante. Por quê? Porque a graça já é, como a gente costuma dizer, né? É favor que nós não merecemos. É um presente que a gente não merece. E é a expressão da grande misericórdia do Pai conosco. E isso certamente é diferente do que a nossa natureza humana é capaz de manifestar. Perdoar não é algo fácil. E quando a gente está falando de perdão, acho importante a gente lembrar do texto bíblico, que diz que, lá em Romanos 3, versículo 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus, porque o pecado faz isso, nos separa de Deus.
Isso é um fato, é duro, mas é real, é um fato. E quando nós estamos falando disso, nós estamos falando da nossa origem humana, né? Da nossa criação. Então, achei importante a gente fazer uma pequena viagem, uma rápida viagem pela nossa história, falando de pecado e de perdão. Então, lembrando aí com os irmãos, né? No início, Deus criou o homem, está lá Gênesis 1, 26, colocou o homem no jardim do Éden, Gênesis 2, 15, e deu a esse homem um propósito, que era cultivar e guardar. Ele não estava lá à toa. Deu a ele também uma bênção, que é de toda a árvore do jardim poder comer livremente. Mas também fez uma interdição. Não seria possível comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus concedeu ao homem todo um conjunto daquela existência de propósitos. Ele estava ali com uma função, ele foi criado com uma função. Mas Deus também, depois de ter percebido tudo o que havia criado e viu que era bom, também disse que não era bom que o homem ficasse só, que ele caminhasse só. E aí Deus concede ao homem uma parceira, uma companheira, né, para essa caminhada, que ele chama de ajudadora, que lhe fosse idônea, ou seja, que lhe correspondesse em tudo. Criou a mulher. E é interessante imaginar que Deus cria o homem do pó da terra, né? Matéria orgânica ali, pó da terra, ou seja, do barro, e sopra nas suas narinas o sopro da vida. E depois cria a mulher de uma forma totalmente diferente, faz o homem cair em profundo sono e da sua costela forma a mulher. Depois que Deus forma a mulher, é Ele mesmo quem faz esse casamento, porque Ele leva a mulher até o homem. Isso está lá em Gênesis 2, Gênesis 2, 18 e 22. É o próprio Deus que confirma essa união. E diz que eles deviam crescer, se multiplicar, né? Então, nesse momento, havia uma comunhão completa entre eles, né? Entre eles, homem e mulher, criação de Deus, e entre eles dois e o próprio Deus, porque Deus vinha todos os dias na viração do dia para estar com eles. Não havia separação, havia uma unidade, uma união completa. E é interessante perceber que a Bíblia diz que essa unidade, essa comunhão era tão real que eles não se envergonhavam da sua nudez, eles não tinham consciência da vergonha, porque não existia ainda a vergonha. No entanto, né, a despeito de tudo isso que Deus pôde criar e que era bom, o homem negligencia a sua responsabilidade de guardar esse jardim. Ele não atenta para a influência sorrateira e maligna da serpente que seduz a mulher. E a mulher, tendo cedido, entrega ao marido o fruto, ou seja, leva o seu marido a pecar. E aí fecha-se um ciclo. O homem não vigiou e não guardou, não cumpriu o propósito que Deus havia determinado para ele, e a mulher também não vigia e se deixa seduzir pela oferta da serpente. E ali se fecha esse ciclo, né? E o pecado entra no mundo. E aí nós experimentamos o que a Bíblia chama, né? O que nós chamamos de a queda do homem. O homem experimenta o pecado e a separação de Deus. E ali começam os nossos problemas, não é mesmo? O pecado, ele traz esse declínio da nossa condição existencial, né? Que era de profunda intimidade com Deus para um total afastamento de Deus. E ali o homem experimenta a morte, a dor, o sofrimento e a separação de Deus. E uma outra etapa se inicia na nossa história humana, que são as consequências desse pecado. E é claro que nós poderíamos ficar aqui, né, falando sobre muitas das consequências de tudo isso,
mas eu queria focar um pouquinho mais no que vai nos levar ao perdão, né? Deus, na sua infinita bondade, já havia preparado um plano para nós, um plano de redenção. E Deus proveu o sacrifício perfeito, ou seja, pecado se paga com sangue. É moeda espiritual, né? E esse sangue seria o sangue de um cordeiro sem mácula, o único capaz de pagar pecado, de apagar o pecado da humanidade, meu e seu. E ele envia o seu filho, né, como homem, para cumprir aquilo que era esse plano, com o propósito de morrer naquela cruz, para que eu e você tivéssemos perdão. Nós que nem merecíamos. Então, esse é um projeto de restauração dessa relação que foi quebrada pela nossa desobediência. E é através desse sangue vertido na cruz, daquele que é o único que não tinha pecado, é que nós podemos experimentar um caminho de volta para o Pai. Estava ali providenciado para nós o perdão. Perdão dos nossos pecados. E tudo isso feito por Ele, não por nós. Como é que a gente não pode se maravilhar diante de tamanha obra, né? De algo tão especial que Deus criou em nosso favor, apesar da nossa desobediência? Acho que foge a tudo que a gente pode imaginar, porque nós humanos não conseguimos verdadeiramente, muitas vezes, entender a profundidade disso. E talvez por isso tenhamos tanta dificuldade em exercer o perdão. Perdão, com certeza, né, nesse sentido, extrapola a nossa capacidade humana, né? É presente de Deus, foi feito por amor, um amor tão grande que não conseguimos conceber, sabemos que não merecemos, extrapola a nossa lógica. Mas apesar de tudo isso, está disponível para mim e para você, para todo aquele que crer, para todo aquele que tiver consciência do seu pecado, que desejar se arrepender e confessando o seu pecado a Deus, pode receber perdão, pode receber restauração e recebe a vida eterna nele. E o perdão é exatamente isso, para quem não merece. Perdão é uma perda grande. Perdão é necessariamente assumir um prejuízo. E foi isso que Deus fez naquela cruz. Assumiu o prejuízo que era meu e seu. Vida eterna, não mais morte eterna, né, que nós havíamos sido sentenciados pela nossa desobediência. E isso é algo que deve nos fazer pensar. Ele foi capaz de entregar o seu próprio filho naquela cruz por nós, que nem merecíamos. E o perdão está disponível para nós. E ele diz que, assim como ele fez, né, o texto de João fala isso, em João 13, ele, quando está Jesus lavando os pés dos discípulos, faz isso de forma prática para que nos desse exemplo, para que a partir dali nós não tivéssemos nem a desculpa de que não conhecemos, não tínhamos experimentado isso, porque Ele, o próprio Deus que veio e habitou entre nós, fez para nos dar exemplo. Então assim é com o perdão também, nós temos esse exemplo vivo, perfeito, que é a entrega do Senhor naquela cruz por nós. E por que nós temos tanta dificuldade de exercitar o perdão? E aí eu pergunto, né? E a consequência da falta de perdão? O que isso representa para nós? E nesse momento eu queria te convidar a fazer uma reflexão profunda na sua própria vida. E claro, na minha, né? Antes de falar para os irmãos, essa mensagem habita e habitou no meu coração. Porque eu também sou humana e muitas vezes reluto com a questão do perdão. Me percebo e já há muito tempo venho tentando entregar isso diariamente ao Senhor. Sei que tenho uma tendência a ressentir. E ressentir é sentir de novo. É trazer aquele sofrimento novamente ao presente e reacender a dor. Então,
Olhar para dentro de nós é muito importante, porque isso vai nos fazer perceber em que momentos nós estamos sendo o próprio instrumento de perdição para nós mesmos. Então, todas as vezes em que eu tendo a ressentir, a guardar mágoa sobre alguma coisa, naturalmente eu estou revivendo a dor. Eu estou me apegando à dor. Ao invés de me desprender dela e não permitir que ela ocupe espaço dentro de mim, espaço que seria tão importante para caberem outros sentimentos e outras atitudes e outras emoções mais saudáveis. E o perdão, ele faz isso, ele trava a nossa vida. Desculpe, a falta de perdão trava a nossa vida. É como um problema mal resolvido que nós colocamos como uma poeira embaixo do tapete, vamos adiando a solução daquilo e isso naturalmente vai nos adoecer, como a poeira embaixo do tapete que não é limpa durante muito tempo, e as donas de casa, as mulheres aqui entendem o que eu estou falando, né? E é claro, os homens também fazem esse serviço, mas o quanto é ruim quando a gente acumula poeira na nossa casa, porque isso nos faz adoecer. E a falta de perdão, ela provoca exatamente isso, ela adoece a nossa alma, cria raízes de amargura e vai nos fazendo entristecer, apodrecer por dentro. E eu queria lembrar, né, o Salmo 32, versículo 3, Salmo 32, versículo 3 diz que enquanto eu calei os meus pecados, todo o meu corpo padeceu. Isso é um salmo de Davi, falando sobre o seu pecado com relação a Batseba. E as consequências que aquele pecado trouxe, né, para a vida dele, para a família dele também. Enquanto nós calamos os nossos pecados, enquanto nós não nos desprendemos daquilo que nos amargura, o nosso corpo vai padecer. A falta de perdão, com certeza, vai produzir sintomas, irmãos. E como essas raízes profundas, que são mais difíceis de serem removidas, elas vão sufocando tudo que está ao redor. Mágoas, ressentimentos, raiva, tristeza constante, ansiedade, depressão. Tudo isso pode ser a expressão também de um perdão não concedido, de um ressentimento que você está cultivando. E é claro que eu não estou dizendo que é fácil perdoar, não é. Por N razões, temos medo, ficamos imaginando como seremos tratados se tivermos uma atitude de libertar o outro daquilo que nos fez. Ficamos buscando um senso de justiça humano, né? Tentando às vezes até inconscientemente nos vingar daquilo que fizeram conosco e só pioramos. Nesse sentido, a culpa, a noção bíblica de culpa é fundamental, porque é a consciência moral que nós temos, a nossa noção de responsabilidade sobre algo. Então, quando sentimos culpa por algo que fizemos, se fizemos mal a alguém, se dissemos algo que machucou alguém, se ferimos alguém e não tivemos coragem de nos redimirmos com essa pessoa e sentimos culpa, isso é muito importante, porque é essa culpa que vai te mobilizar, que vai te movimentar em favor de correção, de corrigir o que está errado. E se a gente entende que o Espírito Santo é aquele que nos convence da verdade, da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo, essa é também a atuação do Espírito Santo na nossa vida, nos convencendo de que há algo que precisa ser mudado em nós, de que nós precisamos buscar uma reparação. Então, nesse sentido, a culpa é importante, é ela que pode te mobilizar ao arrependimento e é ela que pode te levar a confessar o seu pecado a Deus. Agora, cultivar a culpa indefinidamente não é bom, porque você vai se acostumar com isso, irmãos. Infelizmente, nós humanos temos a incrível capacidade de nos adaptarmos até o que é ruim. Então, cultivar a culpa não é bom,
Além do que, é através disso que Satanás trabalha na nossa mente, nos acusando o tempo todo. Nos acusando, nos diminuindo, nos esmagando e nos fazendo muitas vezes nos distanciar de Deus, porque nós vamos realmente aceitando aquela condenação. Então, essa noção de culpa é importante, mas com isso você deve fazer algo, faça alguma coisa, se mobilize, se movimente em direção a Deus. A noção de um erro que entristece o coração de Deus é fundamental e é terapêutica, inclusive, porque é isso que vai promover a mudança em você. E é uma ação divina. Esse incômodo ele é importante para que nós tomemos uma atitude em direção a Deus e a experimentar da graça de Deus através do Espírito Santo. E não é sobre nós, mais uma vez, né? Foi providenciado por Ele. Tamanha é a graça, tamanha é a misericórdia de Deus sobre nós, apesar do nosso erro, do nosso pecado, da nossa natureza caída, da nossa dificuldade todos os dias, da nossa desobediência. Deus olha para nós com olhos de amor, disposto e disponível a ouvir a nossa confissão, a acolher o nosso arrependimento, a jogar no mar do esquecimento o nosso erro, o nosso pecado e nos dar uma nova oportunidade. Hoje, isso está disponível para mim e para você hoje. Perdão é uma perda grande, é assumir o prejuízo. Não tem jeito, em algum momento você provavelmente vai ficar com algum prejuízo disso. Eu consigo imaginar uma situação que eu uso em alguns momentos, uma metáfora que quando a gente traz para o material parece que é mais palpável. Eu não sei se você já viveu isso, de alguém ter te pedido emprestado alguma coisa valiosa, dinheiro, por exemplo, e você naquele momento empresta numa atitude de ajuda com relação àquela pessoa. E aí a pessoa se compromete com você, olha, no mês que vem, dia tal, eu te devolvo esse valor e eu estou empenhando aqui a minha palavra contigo. Ok, você empresta e passa-se o tempo e aí dali a um mês essa pessoa volta para você e diz, olha, eu vim aqui porque me empenhei a minha palavra com você, mas infelizmente eu não consegui aquele valor para te devolver. E aí nós temos uma situação concreta em mãos e temos duas alternativas. Ou eu fico indignada com aquilo que aconteceu e transformo a minha relação com essa pessoa vamos dizer assim, cobrando a ele todos os dias o dever, né, de me restituir aquilo que foi emprestado, afinal de contas ele empenhou a sua palavra, e mantenho essa pessoa presa a mim até que ela consiga me restituir aquilo que ela me deve. Eu tenho essa possibilidade. Mas eu tenho a alternativa também, de diante de uma situação que foge ao meu controle, que podia ter acontecido comigo também, dizer para essa pessoa, olha, infelizmente aconteceu isso, realmente era importante para mim que você devolvesse. No entanto, eu entendo que aconteceu algo e você não pôde, então eu quero te liberar desta dívida. Eu quero perdoar a sua dívida. Vá em paz. E essa pessoa provavelmente vai se surpreender com a sua atitude. E você só consegue fazer isso se dentro de você existir misericórdia suficiente para entender que aquela pessoa é igual a você e que isso pode acontecer com você também. Então, o perdão é isso. Ele extrapola qualquer lógica humana. É algo que nós humanos verdadeiramente às vezes nos sentimos incapazes de fazer. Mas nós só podemos fazer isso, perdoar, irmãos, porque nós um dia fomos perdoados. E eu tenho certeza que se você é um
um crente salvo em Jesus Cristo, se você entende o que significa o perdão dos seus pecados, o arrependimento e a confissão, e se você entende que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida e que você vai morar um dia com Ele quando nós não estivermos mais aqui nessa terra, com coronavírus ou sem coronavírus, se você entende o que foi o perdão que Deus concedeu a você naquela cruz, você vai entender o que isso significa. Então, perdão é para ser exercitado. Fácil não é. Talvez nós exijamos do outro mais do que o outro pode dar. Mas quando nós olhamos para o outro a partir de nós mesmos, sabendo que nós também somos falhos, que em algum momento você pode ter magoado alguém, em algum momento você pode ter, até sem desejar, ter ferido profundamente alguém, ou ter vivido uma experiência de ter sido ferido por alguém. Perdoar é possível, só é possível se você entendeu o que é o perdão de Deus na sua vida. E é um exercício. É muito mais difícil quando você não se dispõe a fazer, porque nós vamos arrumar 1000 desculpas para não fazer. Mas você pode ter certeza, isso vai te aprisionar. E como um problema mal resolvido, vai prender a sua alma e vai fazer da sua vida, muitas vezes, uma vida exaurida, uma vida sem propósito, em que você até pode experimentar sintomas psicológicos, que são a expressão daquilo que a gente não consegue confessar com os nossos lábios, expressar a dor que a gente não consegue expressar com a nossa boca e com as nossas palavras. Então, queria lembrar isso, que o pecado confessado, arrependido e abandonado é para Deus um pecado apagado, esquecido por Deus, lançado fora, simples assim e profundo assim. Lembrar que nós não merecemos e ainda assim recebemos um perdão. E isso não é teoria, não é filosofia. O perdão e o amor de Deus para nós foram expressos em atitudes práticas de entrega naquela cruz, de libertação, de restauração, de vida. Então nós só podemos perdoar porque fomos perdoados por Ele. E eu queria te convidar, irmãos, nesse momento, para refletir e deixar que o Espírito Santo te mostre quais são aquelas situações na sua vida em que você precisa perdoar e quais são aquelas também em que você precisa pedir perdão. Não é fácil, mas é possível. E só é possível quando você se dispuser a entender assim e contar verdadeiramente com a ação de Deus na sua vida, porque isso não é obra humana, isso é obra de Deus em nós. Sozinhos nós não conseguiríamos, com certeza não conseguiríamos, mas por causa do amor dele, que se manifestou em nós e através de nós, para os outros, através das nossas vidas, para abençoar a vida das pessoas, aí nós conseguimos. Você não está sozinho. Você conta com Deus o tempo todo, enquanto tiver vida, antes que Ele retorne, porque depois que Ele voltar, e nós sabemos que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para nos buscar, nós vamos morar com Ele. Então, enquanto tiver vida, é tempo de arrependimento, é tempo de perdão. Perdão é para quem não merece, perdão é para mim e para você. Amém? Que o Senhor os abençoe, que o Senhor guarde a cada um dos irmãos, que o Senhor faça morada no coração de cada um dos irmãos nesse momento e possa agir de forma sobrenatural naquelas áreas em que os irmãos, e assim como eu, precisam experimentar da ação de Deus através do perdão. Que Deus os abençoe, queridos, que em breve, espero que nós tenhamos oportunidade de estarmos juntos pessoalmente, quem sabe até para nos abraçar, o que nesse momento não é possível,
Mas eu guardo essa esperança de que nós teremos tempo para isso se o Senhor não voltar antes. Lembrando que a nossa esperança está no Senhor, não nesse mundo. Nós não somos otimistas, nós somos esperançosos. A nossa esperança é Cristo. Amém? Que bom estar com vocês. Que Deus os abençoe grandemente. Fiquem com Deus. Um abraço.